Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez? Afinal, o que são os sonhos? Durante milênios, eles foram um baita mistério. Para alguns, mensagens divinas. Para outros, só um barulho sem sentido da nossa cabeça enquanto a gente dorme. Mas olha, lá no comecinho do século XX, um livro chegou para propor um jeito completamente novo de decifrar tudo isso. Então é aqui que a nossa história começa. Sigmund Freud, o autor desse livro, não estava só curioso para colecionar sonhos esquisitos, sabe? A missão dele era muito maior: entender por que a gente sonha e, principalmente, o que isso revela sobre os cantos mais escondidos da nossa mente. E é exatamente isso que faremos aqui: seguir os passos dessa investigação, olhando de perto as pistas e as contradições que ele encontrou pelo caminho. Para organizar nossa investigação, vamos seguir 5 etapas principais. Primeiro, vamos dar uma olhada nas visões mais antigas. Depois, mergulhamos nas primeiras teorias científicas, que, aliás, não concordavam em nada. Em seguida, vamos ver o papel super misterioso da memória e dos gatilhos físicos, até chegarmos na conclusão revolucionária do Freud. Certo. Primeiro ponto: o enigma antigo. Antes da ciência moderna entrar em campo, a resposta para de onde vêm os sonhos era praticamente um consenso. O pessoal da antiguidade, como os gregos, por exemplo, acreditava piamente que os sonhos não vinham de dentro da gente. Não, eles eram enviados por uma força externa. Deuses, demônios, e muitas vezes com um propósito bem claro: prever o futuro. Mas aí entra em cena Aristóteles. E aqui a gente vê uma virada de chave sutil, mas olha, importantíssima. Ele foi um dos primeiríssimos a dizer: peraí, talvez os sonhos não sejam sobrenaturais. Quando ele chamou os sonhos de demoníacos, ele não estava falando de demônios de verdade, não. A palavra tinha a ver com a natureza humana, com o espírito. Era a forma dele de sugerir que a origem dos sonhos é a nossa própria mente e que eles seguem as leis da nossa psique. Foi de verdade um passo gigantesco para tirar o sonho lá do céu e trazer ele aqui para dentro da nossa cabeça. Ok, avançando no tempo. Quando a ciência finalmente começou a levar os sonhos a sério, ela deu de cara com um problemão, uma contradição fundamental. A questão era a seguinte: os sonhos são um eco da nossa vida real ou são uma fuga total dela? Duas linhas de pensamento apareceram, e elas eram assim, água e óleo, totalmente opostas. De um lado, tinha uma galera, como o pensador Burdach, que viu os sonhos como um verdadeiro refúgio. Sabe, um mundo paralelo onde a gente podia escapar das nossas preocupações. Teve um dia estressante? O sonho te leva para bem longe disso. Mas, do outro lado, cientistas como Hafler batiam o pé e diziam o contrário. O sonho é uma continuação direta do nosso dia a dia. Como resumiu Maury, a gente sonha com o que viu, disse, desejou ou fez. E aí fica a pergunta, né? Quem estava com a razão? A pista para resolver esse impasse talvez estivesse em uma das coisas mais esquisitas e, ao mesmo tempo, fascinantes dos sonhos: o jeito como eles lidam com a nossa memória. Porque, vamos combinar, a memória no sonho não funciona nem um pouco como a memória de quando a gente está acordado. Ela parece ter superpoderes. E esse superpoder tem um nome: hipermnésia. Basicamente, é a capacidade incrível que o sonho tem de desenterrar informações que, para nossa mente consciente, estão totalmente perdidas. Sabe aquelas coisas que a gente jurava que tinha esquecido para sempre? Pois é, elas podem simplesmente reaparecer no sonho com uma clareza impressionante. Olha só que exemplo maluco. O caso do filósofo Delboeuf. Ele sonhou com o nome em latim de uma planta, uma samambaia, Asplenium. Acordado, ele não fazia a menor ideia de onde conhecia esse nome. Só 16 anos depois é que ele, por puro acaso, achou um álbum antigo onde ele mesmo tinha anotado o nome. Era de um evento que a memória consciente dele tinha deletado. O sonho sabia de uma coisa que ele nem imaginava que sabia. Então, a pista crucial está aqui. A memória nos sonhos joga com regras totalmente próprias. Ela parece ignorar os grandes acontecimentos do dia anterior e, em vez disso, pesca um detalhe minúsculo, sei lá, a verruga no rosto de alguém que passou na rua. Ao mesmo tempo, ela consegue lembrar de coisas da infância com uma perfeição absurda e ainda mistura tudo, o que aconteceu ontem com o que aconteceu há 20 anos. Fica claro que os sonhos têm acesso a um tipo de arquivo mental gigantesco e meio bagunçado, bem diferente da nossa memória organizadinha do dia a dia. Beleza. Se os sonhos usam todo esse material de memória bizarro, fica a pergunta: o que exatamente aperta o play? O que dá o start no sonho?
Os cientistas do século XIX se concentraram nisso, em achar o gatilho, a causa imediata. E eles chegaram a 4 suspeitos principais. Essas teorias se dividiam em 4 caixinhas. A primeira, estímulos que vêm de fora, tipo o barulho do despertador. A segunda, estímulos sensoriais que vêm de dentro, como aquelas luzinhas que a gente vê de olho fechado. A terceira, que era a favorita dos médicos da época, eram os estímulos do nosso próprio corpo. E, por fim, a quarta, estímulos puramente psíquicos, ou seja, os nossos próprios pensamentos. E para ilustrar o estímulo externo, tem um exemplo que ficou super famoso, o sonho da guilhotina de Maury. Imagina a cena, um cara sonha que está na Revolução Francesa, é condenado, levado para a guilhotina, ele sente a lâmina caindo no pescoço e acorda apavorado, bem na hora em que a cabeceira da cama dele caiu e bateu na sua nuca. Olha que loucura! Um objeto físico não só entrou no sonho, como virou o grande final de uma história super complexa. A mente não só registrou o barulho, ela criou um filme inteiro em volta dele, e tudo isso numa fração de segundo. Aí tinha também a teoria dos estímulos do corpo, que tentava explicar aqueles sonhos que, nossa, quase todo mundo tem. Sabe o sonho de estar voando? A explicação era que seria a sensação dos pulmões enchendo e esvaziando. E o de estar caindo? Ah, um braço que caiu da cama. O de estar nu? Simples, a pessoa se descobriu durante a noite. Essas explicações pareciam fazer sentido, né? Elas conectavam sonhos super comuns a causas físicas bem simples. Só que, aqui é que a teoria começa a fazer água. Pensa de novo no despertador. O mesmíssimo barulho causou 3 sonhos completamente diferentes. Um sobre sinos de igreja, outro sobre um trenó com guizos e um terceiro sobre pratos quebrando. O gatilho era o mesmo, mas a história era outra a cada vez. Ou seja, a teoria do estímulo explica o que começou o sonho, mas não explica o roteiro. Ela não responde à pergunta mais importante: por que esse sonho e não qualquer outro? E foi exatamente essa pergunta, essa falha, que levou Freud a um caminho totalmente novo. Ele sacou que todas as teorias que existiam até então, fossem sobre gatilhos de fora ou de dentro do corpo, estavam incompletas. Faltava a peça-chave do quebra-cabeça. Porque para o Freud, os sonhos não eram só uma curiosidade da noite, algo para contar no café da manhã, não. Para ele, entender os sonhos era a chave mestra para entender toda a vida da mente, a saudável e também a com problemas. Ele mesmo escreveu no prefácio do livro dele: se a gente não consegue nem decifrar as imagens de um sonho, que parecem não ter sentido, como é que a gente vai esperar entender os sintomas super complexos de uma fobia ou de uma obsessão? E aqui está o pulo do gato do Freud. Para ele, o barulho do despertador, a azia, a perna caindo da cama, nada disso é o autor do sonho. São no máximo coadjuvantes, adereços de cena. O verdadeiro diretor, a força criativa por trás de toda a história, vinha de um lugar muito mais fundo, uma fonte psicológica, escondida, que é movida por desejos e conflitos que a gente nem reconhece quando está acordado. E é isso que nos leva à pergunta fundamental, a pergunta que virou a psicologia de cabeça para baixo. Se os sonhos não são só um ruído aleatório do cérebro dormindo, se eles não são só ecos do nosso dia, ou uma reação a um cobertor que caiu da cama, então eles precisam ter um sentido. E a grande pergunta que Freud deixou no ar para todo mundo foi exatamente essa: que sentido é esse? O que, afinal, os sonhos estão tentando nos dizer?